Vamos mais uma aula aqui. Vamos retomar o tema da interpretação dos sonhos. Então, retomando, como eu disse, como é um tema, né, o livro, a interpretação dos sonhos, uma temática, para mim, assim, uma das temáticas cruciais da psicanálise. Achei melhor a gente poder estender essa discussão, essa conversa, né? Eu vou compartilhar aqui o material da segunda parte. O que em suma, eu tenho o sonho, tenho o fenômeno do sonho na vida psíquica para o Freud. O que o Freud está propondo? Né? Que o sonho ele tem uma dupla função. Aí eu vou citar ele aqui diretamente. Né? O sonho é, por um lado, conforme ao eu, pois serve ao desejo de dormir, lidando com os estímulos que perturbam o sono. Ou seja, o que o Freud está dizendo aí? Que uma das funções do sonho é desligar o eu da realidade externa. É fazer com que o ego se volte para o mundo interno e se aliene da realidade. E isso serve ao desejo do eu. O ego está sempre tentando se afastar pelo princípio do prazer da realidade. A realidade é frustrante. A realidade ocasiona mal-estar. Ter contato com ela é um muito conflitivo para o nosso eu. Então, e estar na realidade é ter que tolerar muitas cargas de angústia e insegurança e medo, enfim, né? O tempo todo tem algo disso. É claro que também tem prazer, tem amor, tem satisfação, mas, enfim, uma das finalidades aí do fenômeno onírico tem isso. Ou seja, o sono, ele vai ser guardião do sonho. Ó, o sono é guardião do sonho. E por isso que o Freud está dizendo que vai servir ao desejo de dormir. Ou seja, de lidar com os estímulos que perturbam o sono, inclusive. Todos os estímulos externos, quando a gente está dormindo, o ego tenta a todo custo incorporar isso dentro da realidade interna. Então, o barulho da porta vira um avião dentro do sonho, o barulho, né, uma pessoa brigando, vira uma farra dentro do sonho, ou seja, para tudo para o ego não acordar, não despertar. Mas isso é sempre fracassado, porque uma hora a gente acorda, né? Por outro lado, né, seguindo a citação do Freud, por outro lado, outra função do sonho permite a um impulso instintual reprimido a satisfação possível nessas circunstâncias na forma de uma realização alucinada de desejo. Outra função do sonho não é só resguardar o eu da realidade externa, é também permitir com que nossos desejos, impulsos, possam ser realizados na cena inconsciente do sonho. Tá certo? Então, ali é o momento em que o teatro do mundo interno pode acontecer e desejos que não têm vazão na realidade de vigília acordada, elas podem existir. Né? Porque a censura do sujeito diminui a sua força, ela não é aniquilada, ela diminui, e o desejo pode ser ali realizado de maneira representativa, né, através de uma espécie de teatro. Muitas vezes, aquilo que o Freud chama de sonhos de angústia, quando ele pensa essa hipótese de que seria uma espécie assim de... Quando a gente se aproxima muito da consciência, a realização do desejo, a gente acorda, né? Acorda assustado, o sonho é interrompido. Né? Mas, continua Freud, todo o processo da formação do sonho, admitido pelo eu que dorme, é sujeito à condição de censura. Ou seja, né, no sonho, a gente realiza o nosso desejo, só que também de maneira censurada. Isso só é admitido sob o domínio da censura. Quando é muito forte, muito intenso essa realização, o eu é desperto, é acordado, né? E às vezes acordado sob angústias. É sujeito à condição de censura exercida pelo resto da repressão conservada. Isso talvez até me remete a uma pergunta que teve na semana passada,
Existe censura no quando está dormindo? Existe, né? A repressão existe, a repressão está sendo conservada ainda. Mas existem outros mecanismos que vão botar em funcionamento, vão mobilizar a mente e vão permitir que algo apareça, algo do desejo apareça. Aqui eu vou inserir uma discussão que o Freud trata nesse artigo, que se chama O Uso da Interpretação dos Sonhos na Psicanálise, é um artigo de 1911. Por que eu coloquei, né? Estou tentando, assim, atravessar um pouco a temática do fenômeno dos sonhos dentro da obra do Freud. Então, a gente começou lá com a interpretação dos sonhos, eu estou atravessando um pouco as décadas, né? O interesse desse artigo aí está em Freud. Está aí o Freud poder levantar a problemática de que o conteúdo do sonho, quando o paciente traz um sonho em análise, a gente tem que tomar cuidado para que esse conteúdo não se sobreponha à regra analítica. O que isso quer dizer? Tomar cuidado para que a gente cuide da nossa curiosidade enquanto analista em relação ao fenômeno do sonho onírico, né? E não se para a gente assim, a gente fica às vezes tão curioso com o sonho, que o sonho é uma coisa interessantíssima, né? Mas de que isso não faça assim a gente se afastar a nossa atenção do tratamento analítico, ou seja, da gente ainda conservar a regra da associação livre. Por que isso? Porque o Freud já está destacando, e o que poderia já aparecer naquela época com alguns analistas, o fenômeno onírico em si mesmo, ele tomava conta de todo o tratamento. Então, não como um elemento do tratamento, mas como se a psicanálise fosse só a interpretação de sonhos. E aí o próprio analista ficaria ali instigado até ele conseguir resolver o enigma, ele não largaria. Então ele deixa o paciente de lado e fica preso no fenômeno. O que ele está pensando não, o fenômeno é uma parte essencial do tratamento, o sonho, né? Se o paciente tem condições de trazer esse material para ser analisado, que traga, mas dentro da regra analítica. Retomando, né? Quando o paciente traz um sonho para nós, enquanto analistas, a primeira pergunta que a gente deve fazer para ele é: o que você associa com esse sonho? Pode ter nos ocorrido várias ideias, mas primeiro é que o paciente fale sobre o que ele pensa, porque é daí que a gente vai abarcar, se aprofundar na dimensão latente, inconsciente. O que te faz pensar esse sonho? Outro tipo de pergunta da mesma natureza. Você acha que esse sonho que você me disse tem algum significado? Tem um sentido? Ah, tem, eu acho que sim. Qual? O que aparece na tua mente? Então a pessoa vai dando vazão à regra da associação livre, vai falando. Ah, mas o sonho está muito confuso, não entendo nada, é muito abstrato. Muitos sonhos parecem como filmes, né? Assim, tem começo, meio e fim, tem uma espécie de meio roteiro. Nós vamos conversar sobre isso. Isso é parte do trabalho do sonho, ou especificamente aquilo que o Freud chama de elaboração secundária. A elaboração secundária, ela tenta dar uma coesão ao fenômeno. É um pouco dessa nossa tendência mental a querer dar sentido para tudo. Nós somos assim. A gente quer buscar causa e efeito, né? A gente tem pouca tolerância a conviver com a dúvida. A elaboração secundária tenta dar uma coesão ao fenômeno. Mas voltando, o Freud está levantando a problemática de que o analista não fique absorto e absorvido pela curiosidade no fenômeno, esqueça do tratamento analítico. Né? Então, o analista ele vai precisar tolerar a sua própria frustração, diz o Freud, podendo até renunciar à solução completa de sonhos. Nós não vamos ter uma compreensão completa dos sonhos. Eu diria assim, é muito... O sonho sempre vai ter uma dimensão insondável, né? Então, eu botei uma citação direta aqui do Freud, na interpretação dos sonhos, ó, ele diz assim, né? Cada sonho tem pelo menos um ponto em que ele é insondável, ou seja, ele não se abre à pesquisa, ele se torna desconhecido.
Ele não é possível de ser penetrado, tá? Um umbigo, por assim dizer, com o qual ele se vincula ao desconhecido. Então, o Freud tá dizendo assim, quanto ao fenômeno onírico, tenham em mente, vocês, analistas, nós, analistas, que nós vamos renunciar, muitas vezes, à solução completa dos sonhos, independente da nossa curiosidade e interesse. Então, o paciente veio semana passada, ele contou um sonho que nós achamos interessantíssimo, mas nada assim, muita pouca coisa se moveu dali. Na outra semana, nós devemos respeitar o que o paciente traga para a sessão. É claro, se nós temos uma intuição de pensar naquilo que o paciente na outra semana está contando, que pode ter a ver com o sonho, ótimo. Né? Falou, olha, você está me contando isso me abre mais espaço, me põe mais luz sobre algo que a gente falou do teu sonho semana passada. Então, eu já passei por, né, por atendimentos, assim, que me foi fazer mais sentido o sonho de um paciente meses depois, né? Se não anos, mas eu me lembro de situações que eu falo, olha, te confesso que às vezes me passa pela cabeça aquele sonho que você me contou, né? Isso E agora, seria uma intuição e não uma curiosidade. eu acho que seria uma intuição, Fátima, porque teria a ver, claro, também tem a curiosidade, né? Quando eu digo a curiosidade lá, que a gente poder renunciar à nossa curiosidade, que essa curiosidade não seja uma coisa só que, que, que tenha a ver só com a analista, né? Que tenha a ver só Sim. com uma coisa narcísica, uma coisa de querer desvelar por si mesmo. Eu acho que, no que eu estou tentando passar aqui, é que essa curiosidade possa estar atrelada à finalidade do tratamento, que é o paciente, né? E que, quando a gente fala, olha, isso que você está me dizendo agora, o exemplo que eu estava dando, me faz pensar naquele sonho que você me trouxe e me põe luz em outra questão. Será que isso tem sentido para você? Você associa algo com isso? Você me contou que isso, aquela cena do sonho, me remete a isso agora do que você está falando, e eu faço lá alguma interpretação ou alguma relação. Então, eu acho que teria a ver com uma intuição, e é claro, eu acho muito bem pontado o que a Fátima colocou, é claro, tem a ver com a curiosidade também. A curiosidade que está desperta no analista e está tentando despertar a curiosidade do paciente em relação ao mundo interno dele. Mas que essa curiosidade ela não seja só uma coisa por si só, porque o analista se interessa pelos sonhos e quer desmontá-los como um quebra-cabeça, entende? Então, que isso esteja dentro da relação e da regra da associação livre. E outra, o que talvez ocasiona muitas vezes quando eu faço supervisão com pessoas que estão começando, que elas ficam angustiadas de se dar conta que, mas eu não entendi esse sonho, ou não foi possível interpretar tudo desse sonho, tal. Não vai ser. O Freud já estava dizendo isso lá. Tem um umbigo do sonho que se vincula ao desconhecido. Tem um ponto que é insondável, e isso é natural, a gente precisa tolerar não sei, lidar com essa desconhecido, com essa falta, né? Então, a dificuldade de interpretar um sonho como um todo, e aí tem um ponto, né? Se deve a um limite em si do fenômeno, ou seja, o fenômeno em si tem pontos de insondável, tem pontos em si mesmo, o sonho, ele tem pontos que são impenetráveis pela própria natureza do sonho. E, por outro lado, a gente também tem que pensar que a dificuldade de se interpretar o sonho também se deve às resistências do eu. Ou seja, os mecanismos de defesa, as resistências estão em funcionamento. Então, a dificuldade do paciente associar livremente aos elementos do sonho, também a gente pode pôr na conta da resistência. E aí eu diria assim, que a gente não precisa, de alguma maneira, assim, querer acusar o paciente, falar, não, você está resistindo, você não lembra. Isso não ajuda o paciente, né?
falar se você está resistindo, é por isso que você não lembra. Não. É pensar metapsicologicamente, é assumir que a resistência está lá. Agora, como que a gente pode fazer para pensar a resistência, né? Às vezes o paciente não depende só do analista mesmo, depende de uma condição interna do paciente. Talvez ele está num momento, num dia que ele de fato não está em condições de pensar. E como diz o Bion, né? Muitas vezes o analista vai ser convocado a pensar pelo paciente, né? Vai ser um aparelho de pensar que possa estimulá-lo. É claro que não substituindo o paciente, mas como intuindo, falando, olha, me ocorre uma coisa, me ocorre isso, eu pensei nisso aqui, você acha que faz sentido? Me vem uma ideia, né? São maneiras de a gente pensar isso. Mas voltando ao tema do sonho, devemos, pelo menos dentro do campo do Freud, né, da percepção freudiana, perceber que o fenômeno onírico ele tem tanto uma dificuldade de penetração pela própria natureza do fenômeno, que é uma coisa insondável também, em algum sentido, e por outra, das resistências do ego, né, do eu, a dificuldade dele poder ter contato com o conteúdo latente, inconsciente do sonho. Então, o Freud até ele vai chegar para o Poe na interpretação dos sonhos, que, teoricamente, né, é uma proposição teórica. Teoricamente, a solução completa de um sonho ela vai coincidir com a realização de toda uma análise. Né? Ou seja, se a gente pudesse interpretar um único sonho de maneira completa, é isso que ele está dizendo, a gente poderia se dar por satisfeito que a análise toda do paciente aconteceu. Mas isso é uma coisa impossível. É por isso que teoricamente ele está dizendo que isso está no plano teórico. Mas interpretar um sonho em todas as suas minúcias é uma tarefa de fato que não. Ou seja, o processo da terapia, da análise em si, ao longo do tempo, é a realização dessa tarefa. Então, todos os sonhos que esse paciente sonha, a gente poderia pensar, são vários cenários da mesma cena inconsciente, daquilo que a gente chama de a fantasia fundamental do paciente. Só que cada sonho vai repercutir essas fantasias de um jeito, vai operar de outro, ou seja, vai aparecer várias perspectivas desses conteúdos inconscientes recalcados. Né? E aí o Freud declara, advogo, isso naquele texto lá sobre o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise. Advogo que a interpretação de sonhos no tratamento analítico não seja praticada como uma arte em si mesma, mas que o seu uso seja submetido às regras analíticas que presidem a realização da terapia. As regras analíticas são a atenção flutuante, dentro da teoria freudiana, e a associação livre. Né? Então, a tarefa aí tem uma divisão de trabalho. A tarefa aí é mais ou menos o seguinte: o analista escuta de maneira flutuante. O que significa isso? A gente não fica preso a detalhes, a expectativas, a desejos, né, atentos a só uma coisa ou outra, ou seja, a gente não fica focado, a gente fica com a atenção livre, a nossa atenção também tem que estar livre, de uma maneira assim, não é uma atenção que fica presa a certos elementos, né, fixada, a gente tenta olhar para o quadro de uma maneira geral. O paciente associa espontaneamente seus pensamentos, fala o que vem à cabeça. A tarefa do analista, por outro lado, diante disso, é reconhecer as resistências do paciente, perceber que tipo de resistência aparece, que tipo de conflito, que tipo de inibição aparece. E, por outro lado, a tarefa do paciente é tentar superar suas resistências, tendo reconhecido elas como resistências. O analista pode errar nessa, acreditar que
aquilo, ou isso ou outro é uma resistência do paciente, ou um conflito, mas pode ser só uma percepção do analista que não se confirma, e quando o paciente fala, olha, isso não se confirma, o analista deve, ao meu ver, dizer, tudo bem, bola para frente, vamos para outra, né? O analista não tem que se ofender com isso, e aí a tarefa do paciente é poder superar suas próprias resistências e continuar fazendo associação livre, continuar pensando o que tem na cabeça dele, e aí funcionando nessa dinâmica, aquilo que o Freud chama de uma divisão do trabalho, né? De uma dupla que se torna com os dois. Tá certo?